Oi, gente! Eu sou a Mirla Miranda, sou comunicadora há mais de 20 anos e também sou administradora. Sou formada em administração e tenho algumas especializações, tanto na área da comunicação, do jornalismo, quanto na área da administração. Bem, hoje vocês me conhecem, quem está me assistindo aqui pelas redes sociais e quem está me assistindo pelo YouTube. Quem me conhece, conhece um pouco da minha história. Eu me formei aos 21 anos de idade em administração, mas já trabalhava com o jornalismo, já era jornalista provisionada e trabalhava com o jornalismo paralelamente, com produção de vídeos, enfim, sempre trabalhei na área da comunicação, sempre amei a comunicação. Vou olhar para a câmera. É importante dizer hoje que essas duas áreas elas são extremamente complementares, a administração e a comunicação. É esse o assunto, é esse o tema. Por quê? Vamos lá. A comunicação é a gênese de todas as coisas. Com a comunicação, você cria bons networks ou networks ruins. É com a relação com as pessoas que você estabelece um promissor ou não futuro para os seus projetos. Então, quando você, por exemplo, conhece um grande empresário e tem acesso a esse grande empresário, e você consegue prender ele por, sei lá, 1 minuto. Com certeza você vai ter aí algum momento em que ele vai conduzir você para um estado diferente do que você estava. Quando você conhece pessoas que são mais experientes nos negócios do que você, ou quando você conhece pessoas que se comunicam melhor do que você, a gente começa um processo de modelagem. Então a comunicação, ela é fundamental para que você desenvolva outras habilidades, como por exemplo, o relacionamento para negócios. Ontem eu falava com um jovem que é extremamente comunicativo e ele me perguntava: Mirla, eu gostaria de fazer isso, e eu olhei e eu num áudio disse o seguinte para ele: você tem uma comunicação muito expansiva, você é simpático, você é agradável e você lida com vendas. Por que você não pega a sua habilidade, ele é um expert, porque você não pega a sua habilidade em comunicação e em vendas, une isso e faz um trabalho extremamente rico, bem planejado, para vender isso, entregar isso gratuitamente e depois vender isso como um curso especial. E ele vibrou, por quê? Porque muitas vezes nós desconhecemos as nossas habilidades e ficamos sem foco e atirando para todo lado. Eu queria fazer algumas recomendações que tem tudo a ver com a comunicação e com a administração da sua vida. Eu vou trazer isso para o mundo dos negócios, mas você pode trazer isso também para a sua vida pós-coronavírus. Por exemplo, você já planejou o seu negócio pós-coronavírus? Você já pensou em como a sua instituição, a sua pequena empresa, a sua microempresa vai trabalhar a partir dessa pandemia? Primeiro, a gente tem um ambiente macro, que é a economia global, a economia nacional. Depois a gente tem um ambiente que é mais, vamos chamar de micro, que é o nosso ambiente aqui no estado do Acre, especificamente falando onde eu moro, no Acre. Então, é sempre bom você como pequeno, micro, médio, grande empresário, estar analisando o cenário, porque ele vai determinar como as coisas vão andar daqui para frente. Então é muito importante saber tudo o que está acontecendo no seu governo, o que a prefeitura está implementando, o que o governo está implementando, o que o governo federal está trazendo de benefícios para a população. Então eu vou trazer essas recomendações. Então eu estou comunicando para você, olha só como a comunicação ela é vital. Estou comunicando para você essas recomendações. Então eu vou falar para vocês de 6 recomendações para a elaboração de objetivos pós-coronavírus. Vamos lá? Então vamos partir da situação atual para definir a situação futura que você deseja,
ao redigir os seus objetivos. Então, de novo, você vai redigir os seus objetivos pensando na situação atual e definindo a situação futura que você deseja. Aí você começa a redigir os seus objetivos. Esse é o primeiro passo. Se você não partir da situação atual, não é? Nós estamos numa situação de crise, numa situação onde as pessoas estão dentro de casa, então vamos analisar essa situação para definir qual é a situação futura que você deseja e aí redigir os objetivos. Esse é o ponto 1. Agora, é muito importante, por exemplo, você qualificar e quantificar os objetivos, tá? É importante fazer isso definindo eles no tempo, em quantos meses você vai estabelecer esses objetivos, né? A partir de quando para quando, para que você consiga alcançar resultados. Um grande pregador disse que uma vez ele encontrou um grande empresário e ele disse o seguinte, quando ele encontrou esse empresário ele ficou muito nervoso, né? Ele disse assim, olha, sempre que você encontra alguém melhor do que você não sabe o que falar. É verdade, né? Eu não tenho essa dificuldade, mas muitas pessoas têm dificuldades, né? Porque eu vejo pessoas como pessoas e não como seus cargos e não como seus títulos. Para mim é muito fácil, mas para outras pessoas não é. Mas enfim, esse pregador aí famoso, né? Que também é conferencista, palestrante, ele disse que, conversando com esse grande empresário, ele falou para esse grande empresário, olha, eu tô com essa ideia, e esse empresário disse para ele assim, você já foi no restaurante francês? Aí ele riu, né, falou, eu já fui no Habib's, já fui e tal. Ele falou, então, pensa no cardápio de um restaurante francês, como é que ele é? E aí ele analisou e falou assim, ele é difícil. Ele falou, é difícil, né? Nem sempre você entende ali qual é o prato, você tem que pedir ajuda, é o que você está fazendo agora. Mas uma outra coisa interessante do cardápio da comida francesa, de um restaurante francês, é que ele é pequeno, ou seja, ele facilita a escolha do cliente. Olha que fantástico! Mas isso a gente está trazendo para as suas escolhas, para os seus objetivos. Então, tenha objetivos claros e não uma lista de milhares de objetivos. Você tem que ter objetivos muito específicos, muito claros, para que você consiga realizá-los. Porque senão vem a frustração e a partir da frustração você não vai querer fazer mais outra coisa, porque a frustração ela faz com que a gente fique meio que congelado, né? Ela faz a gente ficar ancorado aí, poxa, não deu certo, e aí o próximo passo às vezes demora mais do que deveria. Então vamos lá, outra coisa, escreva objetivos de modo a facilitar a comunicação para todos. Olha aí que eu estou falando para vocês, administração e comunicação. Escreva objetivos que facilitem a comunicação para todos. Se você tem uma organização com 3 funcionários, todos devem entender qual é o planejamento. Se você tem uma organização com 20 funcionários, todos devem entender qual é o planejamento. Por quê? Na Disney, eu vou fazer mais esse adendo, todo o complexo Disney, não só de parques, mas de hotéis, os terceirizados ou os próprios, enfim, toda a gestão Disney, ela parte de um princípio muito básico. Tudo que nós fazemos, não na parte estratégica, né, mas a parte tática e operacional, todos conhecem. A parte estratégica de uma empresa, ou de uma instituição, ela está muito vinculada aos estrategistas, a quem está pensando a empresa, a instituição e o futuro desse negócio ou deste projeto. Agora, a tática e a operacional, ou seja, essas estratégias que vão para quem é da linha de frente, né, os gerentes e os operacionais, né, como diz a Disney, os membros do elenco, todos precisam ter conhecimento, e conhecimento fácil, uma leitura fácil, para que dê certo o resultado. Então fica todo mundo sabendo o que está acontecendo, para que estão trabalhando, por que estão trabalhando, e todo mundo se une, e as ideias surgem, e é sucesso sempre na Disney. Olha só, eu já falei para você que você tem que ter objetivos muito claros, mas você também tem que definir prazos, de curto, médio e longo prazo. Vamos pensar num prazo, um curto prazo, 3 meses, né? Vamos pensar, se Deus quiser, que em julho nós estamos
todos liberados dessa pandemia, né? Isso é a gente pensando aí muito positivo, eu creio, eu espero, tenho orado por isso. Então, julho, agosto, setembro, isso é um curto prazo. Aí vamos pensar no médio prazo. O que você vai estar fazendo em novembro, né? Você vai pensar hoje, para o Natal, né? O Natal do ano 2020, que não vai ser um Natal comum. A gente não sabe o que vai acontecer após a pandemia. Como é que vai reagir o consumidor? Como é que vão reagir as empresas? Como é que o governo vai reagir? Como é que a economia vai reagir? Ainda está tudo muito obscuro, mas nós sabemos que a vida vai continuar, portanto, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. Então, definir os objetivos de curto, médio e longo prazo. O que seria o longo prazo? Pensa você daqui a 1 ano, depois pensa você daqui a 3 anos e a 5 anos, ok? E aí nós falamos já de 4 pontos. Aí vamos para o quinto. O quinto diz o seguinte: faça objetivos viáveis, mensuráveis, coerentes, entende? Porque não adianta você criar objetivos que você não consiga realizar. Exemplo, a minha empresa é no Acre, mas em julho eu quero já estar vendendo na Califórnia. Não funciona. Não funciona, não é bem assim. Isso é para o longo prazo. Então, os objetivos, quando você já estiver organizando eles, pense na viabilidade deles, na mensuração deles, ou seja, como eles, você vai poder observar os resultados dele, né? Mensuráveis e coerentes para você como organização, micro, média, pequena e grande. Tem que ter coerência. Em tudo na vida nós temos que ser coerentes. E para finalizar, elabore objetivos flexíveis, ou seja, tudo tem que ter flexibilização. O que é ser flexível? É ser na hora certa, olha, não deu desse jeito, então vamos tentar dessa outra forma. Sabe, a flexibilização, ela traz 1 milhão de novas oportunidades. Porque se você ficar com a ideia fixa, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, quem sabe não dê certo. Então fica aí as dicas, né? Partindo da comunicação para a sua vida e os seus negócios, uma dica muito especial que eu queria compartilhar com você hoje para o pós-coronavírus. Então, não se esqueça desses 6 pontinhos. Situação atual para definir a situação futura. A partir daí, você redige os seus objetivos. Qualifique e quantifique os objetivos. Então, e além do tempo, né? Pense no tempo que você tem para fazer isso, tá? Não demora muito para organizar isso. Então, isso é muito importante. Não tenha muitos objetivos, tá? Escreva objetivos de modo que facilitem a comunicação de todas as pessoas da organização. Se você trabalha só você e seu marido e seu filho, eles têm que entender claramente quais as ideias e os objetivos que você teve para o pós-coronavírus e o negócio, bombar. E definir objetivos no tempo curto, médio e longo prazo, né? Também é importante fazer que eles sejam viáveis, mensuráveis e coerentes para o cliente, para você, para quem trabalha com você. E por fim, flexibilize, não tenha ideias fixas e faça acontecer no pós-coronavírus. Boa dica? Na próxima eu volto com coisas bem legais, né, com informações legais para compartilhar com você, porque comunicação, gestão é minha paixão. Tchau!